Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Hoje vivemos numa sociedade, queridos irmãos, na qual a sociedade não consegue resolver os seus problemas. Mas aqui está um ponto importante. Se nós, como cristãos, estamos vivendo em conformidade com a sociedade, então há algo errado, porque os cristãos não deviam estar em conformidade com esta sociedade. Porquê? Porque o caminho deste mundo, que é um caminho de guerras, de conflitos, de divisões, não deve ser o caminho de que nós, como cristãos, devemos de seguir. Leiam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Algumas versões, o que eu vou ler, começam no versículo 19, algumas versões começam no versículo 20. Por isso, pode ser que na sua Bíblia seja em 2 Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Se é isso, então a última parte do versículo 19. Em outras versões é o versículo 20. Diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me chamou e a si mesmo se entregou por mim. O que quer dizer? Estou crucificado com Cristo. Que isso quer dizer que estou crucificado com Cristo. Deus chama a maneira natural que o homem vive. Esta tendência natural que o homem tem. Deus chama isso uma pendência da carne. Uma tendência para as coisas da carne. E quando lemos Jeremias 17, vemos que o coração é enganoso. Leiam comigo, se faz favor, Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A maneira natural de nós, como homens, mulheres também, como pessoas, é que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Vejam, por exemplo, como Paulo põe ou descreve esta atitude em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esta natureza terrena é má, é desesperadamente perversa e corrupta, é hostil contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Não se submete a nossa natureza terrena, não se submete às leis de Deus, à vontade de Deus. Mas foi assim que Deus criou o homem inicialmente? Criou o homem dessa maneira hostil contra Deus? Vejam comigo, se faz favor, no início, ao fim do 6º dia, quando
Deus tinha criado o homem ao fim dessa criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, que incluiu o homem, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo era muito bom. Não diz que era bom, diz que era muito bom. Veja também no capítulo 2, versículo 19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aí vê-se uma convivência, um relacionamento entre Deus e o homem. Não era hostil. Não havia esta hostilidade, esta inimizade. Por isso, vê-se aí que quando Deus criou o homem, quando criou Adão inicialmente, o que fez é muito bom. E não haveria nenhuma hostilidade, nem rebelião, ou nem houve inicialmente, quando lemos esta parte da história humana. Por isso, não vemos aí refletido um coração que é enganoso, não vemos aí refletido uma pessoa que é desesperadamente corrupta. Como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Mas aonde é que estava a vida? O homem passou a ser uma alma, mas aonde é que estava a vida deste ser físico? Lê-se isso em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12, versículo 23. Deuteronômio 12, versículo 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida. Pelo que não comerás a vida com a carne. E está aqui a dizer que a vida humana está no sangue. Por isso a vida física está no sangue. Sim, quando Deus assoprou o fôlego da vida, o espírito do homem no homem, o homem se tornou um ser vivente, com vida, com inteligência, com conhecimento. E por isso o espírito do homem não é a vida está no sangue, mas o espírito do homem gave ao homem o conhecimento, o entendimento, a maneira de pensar e ver. Deus, através desse fogo, fez com que esse ser, o homem, tivesse vida no sangue e deu esta capacidade. Eu dei um sermão recentemente intitulado Que a Ciência Não Entende acerca da mente humana, explicando por isso o espírito do homem, como o espírito do homem faz nós entendermos as coisas do homem. Continuando então a ler no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, então Deus, quando fez o homem, vê-se aí no capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O Pai e o Verbo disseram: vamos fazer o homem à nossa imagem. E tudo foi criado pelo Verbo, pelo aquele que veio, que se fez carne. Tudo foi criado por ele. E por isso disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas animais e todas as coisas físicas. Ora, aí vê-se que o homem foi feito do pó da terra e por isso foram sujeitos ao pecado e à morte. Ora, aí vemos que, vejam, por exemplo, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente, mas era físico, não tinha vida eterna,
tinha possibilidade de morrer e tinha possibilidade de pecar, como vimos que o Adão pecou. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos e vemos que precisamos do Espírito Santo de Deus para fechar esta lacuna, esta separação entre a mortalidade e a imortalidade. Porque o homem, fisicamente, é mortal. E precisamos do Espírito Santo de Deus para fechar esta brecha, esta separação. E, ao mesmo tempo, precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender as coisas de Deus e desenvolver o caráter de Deus, como descrevi nesse sermão de que mencionei há pouco, intitulado "O que a ciência não entende acerca da mente humana". E por isso, Adão, quando foi criado, vimos que tinha um relacionamento com Deus, não havia hostilidade ou inimizade, não havia rebelião. Isto é, foi criado de um modo neutro, sem conhecimento do bem e do mal para viver. Não sabia como viver e, por isso, Deus educou o homem na maneira de viver, isto é, de conhecer o bem e o mal, e começou a dizer: você tem que confiar em mim para obter este conhecimento de como viver. E isso era simbolizado pela árvore da vida. Confiar em Deus. Para Deus nos ensinar ao Adão e a Eva o caminho bom, conhecimento do que é bom e o conhecimento do que é mau. Essa era a árvore da vida. Quando Adão e Eva se tivessem tomado a árvore da vida, não é que seria imortal imediatamente, mas simbolizava o caminho da vida, o caminho que tinha que andar, o caminho para a vida eterna. O caminho para a vida eterna. E nós temos um guia de estudo bíblico acerca desse assunto. O caminho para a vida eterna. Por isso, se o Adão tivesse tomado a árvore da vida, tinha então obtido, digamos assim, tinha feito essa escolha para seguir o ensinamento, o conhecimento de Deus do que é bom e o que é mau. Então, o que é a natureza divina? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É servo e apóstolo de Jesus Cristo. É que isto é, que pertence a Cristo. Que foi chamado e convertido para pregar o Evangelho debaixo das instruções de Jesus Cristo. Está claro que o Pai o chamou através de Cristo e por isso diz que é servo e apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui vê-se Pedro a escrever aos discípulos que estavam com ele. Ele estava a dizer aos discípulos para que tivessem paz
e a graça de Deus, e que essa seja multiplicada, crescer no grande conhecimento completo de Jesus Cristo. E por isso aí vê-se que é um conhecimento espiritual de Deus e de Jesus Cristo que é essencial para o crescimento e desenvolvimento cristão. Quando Adão foi criado, ele era neutro, digamos assim, como todos nós éramos quando nascemos. E precisava do conhecimento de Deus. Esse conhecimento nos guia a um relacionamento espiritual com Deus, com o Pai e com Jesus Cristo. Continuando então a ler no versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, pelo divino poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Através do Espírito Santo de Deus recebemos todas as coisas que precisamos para nos conduzir à vida e à piedade, vida eterna, está claro, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vemos que o conhecimento correto é importante para desenvolvermos espiritualmente. E isso é feito com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sabemos que é o Pai que nos chama, João 6,44. Ainda continuando a ler aqui, porque diz assim, daquele que nos chamou, que é o Pai que nos chamou para a sua própria glória, para sermos filhos de Deus, para sermos herdeiros de Deus, como se lê em Romanos 8,17. Mas continuando, visto que, como lemos no versículo 3, pelo seu divino poder foram dadas todas as coisas para podermos crescer no conhecimento, porque nos chamou para essa glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-nos destas coisas pecaminosas no mundo, mas para nós nos desenvolvermos como cristãos, para termos a natureza divina. Leiam aqui em Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Está Paulo a dizer, vendido à escravidão do pecado. Você e eu, nós somos carnais. Somos feitos de carne. Somos sujeitos às paixões da carne. Mas a lei, como diz assim, por exemplo, no versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Não há nada errado com a lei de Deus. Nada errado com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a crescer no conhecimento e para nos ajudar a desenvolver com o caráter santo e sagrado de Deus. Vejam também Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Para obedecermos às leis de Deus, precisamos do amor de Deus. Ora, como é que recebemos esse amor de Deus? Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus
é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus o amor de Deus. O amor humano não cumpre as leis de Deus. O amor humano não reflete o amor de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, é impossível cumprir a lei e receber estas promessas espirituais. Vejam Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E por isso, queridos irmãos, é pelo Espírito Santo que recebemos este conhecimento, esta capacidade de entender as coisas de Deus. Recebemos o amor de Deus e que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne, esta natureza terrena, para sermos filhos de Deus e para termos a natureza divina. Mas lembrem-se que, voltando à situação de Adão, antes da tentação de Satanás a Adão, a natureza de Adão não era má. A natureza de Adão não era hostil, não era diabólica. Mas também não era centrada em Deus. Era neutra. Não era pecaminosa. Nem era justa. O espírito homem, por outro lado, o espírito homem é o que nos dá a capacidade de receber o conhecimento e entender. O espírito homem é o que nos dá a capacidade de entender as coisas físicas. O espírito homem nos dá a capacidade de ter uma mente sã física. Mas o espírito homem não compreende as coisas espirituais. E por isso, quando Deus assoprou o fôlego da vida no Adão e deu a Adão, o espírito homem, por isso é que se lê que foi tudo muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. E esse espírito homem tinha a capacidade de ter uma mente sã, uma boa vida física, de fazer escolhas. Tinha a possibilidade de escolher. Confiar em Deus. Para Deus nos ensinar, ou ensinar ao Adão e a Eva, o conhecimento do que é bom e do que é mau. Ou tinha a oportunidade de escolher. De decidir por si próprio o que era bom e o que é mau. E por isso teve essas duas árvores. A árvore da vida, isto é, confiar em Deus, para Deus nos ensinar o que é bom e mau, ou a árvore do conhecimento do bom e do mau, isto é, confiar em si próprio, para fazer a sua própria decisão do que é bom e do que é mau. Vejam 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 11. Diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de todas as coisas prescrita, até mesmo as profundezas de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem,
se o homem sabe as coisas do homem, senão pelo seu próprio espírito. Isto é o espírito do homem no homem, que nele está. Nós, como homens, sabemos, entendemos as coisas humanas porque temos o espírito do homem no homem. Esta capacidade de entender as coisas físicas e entender e conhecer e ter conhecimento e ser sábio e ser criativo, como Deus é. Mas, igualmente, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E por isso uma pessoa não tem o Espírito de Deus, não consegue. Com somente o Espírito do homem, não consegue entender as coisas espirituais de Deus. E por isso precisa de receber o Espírito Santo de Deus, precisa ter confiança em receber esta instrução de Deus para conhecer o bem e o mal. Tem que fazer esta decisão. Quero seguir o caminho de Deus. Isto é, sem o Espírito de Deus, o homem não conhece Deus, nem conhece ou entende quem é Deus. A mente humana, que é o cérebro com o espírito do homem no homem, a mente humana, pensa que sim, que entende Deus. Mas este versículo aqui diz que não. A mente humana, com somente o espírito do homem, não entende Deus porque, para entender Deus, é coisa espiritual e precisa do Espírito de Deus. Então, assim nós somos criados desta maneira, também o Adão foi criado desta maneira, com o espírito do homem. Quando o Adão foi criado, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Então quem criou essa natureza pecaminosa no Adão? Quem é que o educou? Como é que ele se tornou pecaminoso? Veja em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva desobedeceram. Decidiram desobedecer. Sim, foram puxados um bocadinho por Satanás. Deus permitiu Satanás tentar convencê-los. E eles decidiram, o Adão e a Eva decidiram, de sua própria livre vontade, de ouvir o que Satanás disse, em vez de ouvir o que Deus disse. Tiveram essa escolha. Decidiram não confiar em Deus para receberem de Deus o conhecimento do bem e do mal, e por isso rejeitaram, não confiando em Deus, rejeitaram a árvore da vida. Eles decidiram, por sua própria maneira, seguir o caminho da autodecisão. Sim, nós devemos fazer as nossas próprias decisões, mas decidir o que é bom e o que é mau é prerrogativa, é a responsabilidade de Deus, não é nossa responsabilidade. Então onde é que vem esta ideia de que quem é que iniciou esta ideia que tem direito de pensar e decidir o que é bom e mau em vez de confiar em Deus? Foi Satanás. Satanás, que se chama agora Satanás, foi esse que decidiu não confiar em Deus, que decidiu decidir por si próprio o que é bom e mau, decidiu fazer essa escolha, decidiu viver uma vida em que mistura o bem com o mal, faz coisas bem e faz coisas mal. Porquê? Porque ele decide o que é bom e o que é mau. Por isso, ele pode decidir que isto é bom,
mas de acordo com as leis de Deus é mau. E por isso ele decidiu esta mistura, esta mescla do bom e do mau. Vejam em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, começando no versículo 11. Ezequiel 28, começando no versículo 11 até ao versículo 15. Veio a mim mesmo a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, simbolicamente representando aqui o rei, aquele que era este rei espiritual. Porque o físico era representado no início do capítulo como o príncipe de Tiro, o físico, mas o espiritual é descrito aqui como o rei de Tiro. E dizendo: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está claro, isto está a falar de um ser espiritual que foi criado, cheio de perfeição, de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Qual é este Éden? Não era um Éden físico, era um Éden espiritual. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tudo isto foi preparado e ele tinha sido feito como um ser espiritual muito antes dos 6 dias da criação que lemos em Gênesis capítulo 1. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Este ser espiritual, super ser, digamos assim, super angélico, este arcanjo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Houve um tempo em que este que depois o nome foi-lhe dado de Satanás rejeitou o conhecimento de Deus. Ele tinha sabido, tinha vivido nesse conhecimento espiritual, mas chegou um momento em que rejeitou. E então, quando rejeitou, é o que diz aqui: se achou iniquidade em ti. Era perfeito até quando teve pensamentos errados. Sim, era parte do reino angélico. Os anjos foram criados para servir os herdeiros da salvação. E nós temos um guia de estudo bíblico acerca dos anjos, que podem encomendar, como os outros guias de estudo bíblico que nós temos, que podem encomendar gratuitamente. Os anjos foram criados para servir os herdeiros da salvação. Mas este arcanjo decidiu deliberadamente pecar. A sua atitude então mudou. Uma da obediência para desobediência. Tornou-se o grande enganador e iludiador. E iludiu muitos anjos também ao mesmo tempo. Ele tinha tido o conhecimento de viver na justiça de Deus, mas depois rebeliou-se.
E ele então escolheu o pecado. Mudou a sua atitude. Uma atitude interna no coração dele. Mudou essa atitude que tinha para com Deus, essa atitude foi mudada. E esse caminho de decidir por si próprio o que é certo e o que é errado é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás sabia a verdade, mas fez uma escolha deliberada e calculada do caminho errado. Mudou, por isso o seu nome foi mudado para Satanás. Exatamente. É a escolha que foi dada a Adão. 2 árvores, simbolizando 2 caminhos diferentes. E o que nós escolhemos para fazer e nos conduzir traz consequências. Tudo o que nós decidimos fazer traz consequências. Seja o que for, você pense bem. Nós o que dizemos, nós o que fazemos, sai da boca. Não podemos pôr de volta. Já saiu. Já machucou, já magoou as pessoas. Tem consequências. A mente humana, da maneira que Deus criou a mente humana, está suscetível, está sensível a influências espirituais. Porquê? Para poder ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Isto é, assim a mente humana pode aprender a verdade a Deus, através do Espírito Santo de Deus, e fazer boas escolhas. Mas porque é sensível a estas coisas espirituais, também pode absorver, pode ouvir, pode sintonizar as suas ondas espirituais, como você sintoniza um rádio ou uma televisão para apanhar uma estação. A sua mente está sintonizada a coisas espirituais. E você pode sintonizar a ouvir as coisas espirituais de Satanás, as atitudes. E por isso pode ser enganado. Porque está sensibilizado a estas coisas espirituais. E por isso pode aceitar este conhecimento, estas ideias, estas vibrações pecaminosas e fazer escolhas incorretas. Isto foi o que aconteceu com Adão e Eva. Estavam sintonizados a coisas espirituais. Deus falou com eles. E disse, vocês façam uma escolha. Confiar em mim para dizer, isto é Deus a falar a eles, o que é bom e o que é mau. Ou outra árvore do conhecimento do bom e mau, que é esta que vocês escolhem por vocês mesmos o que é bom e o que é mau. Depois Deus permitiu Satanás a influenciar a eles e transmitir esta vibração, estas ideias, estas atitudes. Aliás, como a Bíblia diz, até foi mais do que isso. E falou com Adão e disse, olha, o que Deus está a dizer não é verdade. Tu podes escolher esta árvore, porque este fruto, este caminho de fazer a tua própria decisão do que é bom e o que é mau. Então, simbolicamente, eles comeram essa fruta, que representa que eles escolheram o caminho de fazer as suas próprias decisões e não confiar em Deus. Escolheram o caminho de fazer as suas próprias decisões do que é bom e do que é mau, em vez de confiar em Deus no que é bom e que é mau. E assim aceitaram este caminho pecaminoso de misturar o bom com o mau.
Por isso decidiram comer dessa árvore, decidiram este caminho influenciado por Satanás, e isto é, imediatamente se submeteram à influência desse espírito. Se submeteram à influência de Satanás. Aí está um ponto importante. Quando você sabe, tem que fazer uma coisa e depois tem estas vibrações ou ideias para fazer uma coisa errada, ou haja os seus amigos ou colegas ou pessoas na sua vila ou na sua tribo ou onde você esteja, estão, ou na sua cidade ou no seu emprego, estão a encorajar a você a fazer coisas erradas, cuidado. Cuidado. Porque então está a ser influenciado por estas vibrações, por estas ideias, por estas atitudes incorretas. Quando Adão e Eva se submeteram à influência desse espírito diabólico, rebelioso, enganador e desesperadamente pecaminoso, eles então absorveram essa atitude, esse espírito. E o resultado? O resultado está em Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus separou-se do homem, separou-se do Adão e da Eva. E por isso aí está a lição. Os homens, nós, seres humanos, podemos sintonizar-nos para as ondas transmissoras, digamos assim, espirituais de Satanás. E podemos, por isso, ser influenciados por ele. Então, o espírito de Satanás e a sua natureza pecaminosa literalmente permeia, atravessa os ares e entra nas nossas mentes se nós o permitirmos. E por isso é que lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo a maneira do mundo. Por isso é que eu disse inicialmente, se você está a conformar ao mundo, há algo errado, porque você estavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Este rei que tem poder sobre as ondas espirituais de transmissão que pode afetar os seus e os meus pensamentos. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Andámos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, esta natureza da terra, terrena, influenciada por Satanás, tornou-se uma natureza, tornou-se uma coisa natural para nós. Sim, fomos criados neutros, mas imediatamente esta transmissão foi transmitida desde criancinhas, desde bebés. E por isso tornou-se uma natureza. Filhos da ira, como também os demais. A nossa mente humana pega, absorve, ouve esta transmissão espiritual no ar. Não é que nós estejamos a ouvir, mas é que estas vibrações vêm para nós, estas atitudes de egoísmo, de crítica, criticar as outras pessoas, criticar, inveja, infelicidade, nunca está feliz, ganância, mais dinheiro, ganância, olha, perdi este dinheiro aqui, ganância, luxúria e todos os maus desejos. Esta atitude nos afeta e por isso temos que lidar com esta natureza da carne
que está infiltrada nas nossas mentes por esta transmissão desde criancinhas. Esta natureza agora torna-se a nossa natureza, a natureza carnal, a nossa natureza terrena, não se vê a si próprio. É enganosa. Pensa que é boa. Porque fez esta decisão de que eu decido o que é bom, o que é mau, na minha opinião é assim, na minha maneira de ver é assim, pelo que eu vejo, pelo que eu penso é assim. E por isso está a rejeitar o caminho e o conhecimento de Deus. A mente humana torna-se hostil contra Deus através de sintonizar nestas ondas espirituais antes de sintonizar nas ondas de Deus. Porque para sintonizar nas ondas de Deus é preciso ser chamado, porque o homem e a humanidade está separada. E por isso há uma chamada milagrosa de Deus que nos dá esta capacidade de começar a ter o Espírito de Deus primeiro à nossa volta e depois batizados e depois da imposição das mãos, o Espírito de Deus estar dentro de nós, de começar a reconhecer que nós precisamos nos arrepender e mudar. E isso, queridos irmãos, é nada mais, nada menos do que o caminho para a vida eterna. O caminho, os passos que nós precisamos de dar. Através do batismo e imposição das mãos por um ministro de Deus. Então Deus perdoa os nossos pecados passados pela lavagem do sangue de Cristo. E Deus nos dá o Espírito Santo de Deus. E começamos então a ter a capacidade de escolher o outro caminho, o caminho de Deus. E começamos a comer, a tomar o fruto da árvore da vida. Ora, isso não quer dizer que sejamos imediatamente imortais, não. Nós somos carne e sangue. Pois conhecimento por si próprio não é suficiente. Conhecimento não muda ninguém. Uma pessoa com o Espírito Santo de Deus ainda precisa de fazer escolhas e vencer até ao fim. O que Paulo está dizendo, por exemplo, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, vamos ver o que é que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, Paulo está aqui a dizer é que há dois caminhos, há duas árvores. Ou somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou somos guiados pela natureza pecaminosa que é infiltrada, que é injetada por este espírito no ar, que é o espírito demónico. Veja aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito de Deus, isto é na árvore da vida, e jamais satisfareis à concupiscência da carne. Porque a carne milita, isto é a natureza carnal, esta natureza terrena, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Há esta guerra. Os desejos da carne e os desejos que nós, com o Espírito de Deus, queremos vencer e queremos ser o homem segundo Cristo. São opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Sim, não faças o que seja do vosso querer humano, terreno. Precisamos de fazer o que é do Espírito de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isto é, vocês não estão debaixo da condenação, da pena da lei. Porquê? Porque não estão a quebrar a lei de Deus. Porque a lei de Deus é eterna, o Espírito Santo de Deus nos dá o amor de Deus, e o amor de Deus é cumprir a lei. E por isso somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da pena da lei. Não estamos sob a lei, estamos acima, estamos vivendo de acordo, somos obedientes à lei. E por isso, Paulo não está aqui a falar, não está a condenar a lei de Deus,
Paulo está a condenar a natureza pecaminosa que está em nós. Versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E por isso estamos a seguir o Espírito Santo de Deus, não fazemos estas coisas. Quer dizer que não estamos a quebrar a lei de Deus. O que Paulo está aqui a dizer, está a condenar a natureza pecaminosa. Vejam Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, versículo 22. Romanos 7, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Não há nada errado contra a lei de Deus. Paulo não estava a atacar a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Esta natureza terrena, pecaminosa, vejo isto é como se uma lei aqui. Que foi injetada desde criancinha na nossa mente e tornou-se como coisa natural de nós. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, porque a mente tem o Espírito Santo de Deus e está a querer fazer o que Deus quer, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, esta lei terrena, que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Sou escravo da lei de Deus. Eu quero fazer o que a lei de Deus me diz para eu fazer. Eu quero ser um escravo de Deus. Porquê? Porque Deus diz o que é bom e o que é bom é bom. Mas segundo a inclinação da carne, estou sujeito à lei do pecado. Por isso estou a lutar. Estou a tentar vencer até ao fim, esforçar, pedindo a Deus para ajuda. Sempre batalhando nesta guerra. E por isso, queridos irmãos, estamos aqui a ver dois pontos na vida, duas filosofias. Uma é, ou digamos assim, dois caminhos que são opostos. Um é o caminho da natureza terrena. É um modo egocêntrico. É o modo da vaidade. É o modo da ganância. É o modo da inveja. É o modo de obter, pegar e acumular para si mesmo. É o caminho da competição e conflitos carnais. É o caminho de Satanás. É o caminho do pecado. Isso é por um lado. Por outro lado, outro caminho oposto é o caminho da natureza divina. Isto é iniciado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Este é o caminho centrado em Deus, que é o caminho de humildade. O caminho de exaltação de Deus, de submissão a Deus. O caminho da preocupação com o próximo. A maneira de dar, compartilhar, servir, ajudar. É o caminho da justiça. É o caminho de Deus. Estas duas condições existem. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, então, precisamos de vencer. Mas para recebermos o Espírito Santo, o que é que nós precisamos? Há duas condições. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Temos estes dois caminhos, mas temos que nos arrepender e precisamos ter fé em Cristo. Mas lembre-se que isto é simplesmente parte do caminho. São passos.
São passos para o caminho para a vida eterna. Nenhum destes passos lhe pode dar a salvação. São simplesmente os primeiros passos. Os primeiros passos que você precisa dar e que eu preciso dar. E esse primeiro passo, que é o arrependimento, é crucificar a nossa rebelião interna cá dentro de nós, esta rebelião contra Deus. Isso é que se diz, como é que se diz? Estou crucificado com Cristo. Veja aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4 a 7. Romanos 6, versículo 4 a 7. Diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade da vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, que a nossa, no batismo, simbolicamente, somos enterrados nesta sepultura aquática, da água, e depois o velho eu é morto. Quando saímos da água, devemos sair com o novo eu, o novo homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. O problema, irmãos, é que esse velho homem, de vez em quando, reaparece. De vez em quando, quer sair da sepultura e quer fazer as suas coisas pecaminosas. Esta natureza terrena continua em nós e temos que lutar contra ela. Precisamos de lutar contra este pendor da carne e precisamos ter o pendor do Espírito para vencer estas fraquezas, estas tentações, estas coisas da carne. E por isso, este velho homem tem que ser recrucificado. Figurativamente, nós como cristãos precisamos de pregar nós próprios, o velho homem de novo, ao madeiro, à cruz, para que essa antiga natureza não esteja reativada. Porque se for reativada, vamos nos separar de Deus, e quando separados de Deus, potencialmente estamos a nos separar, se continuarmos assim dessa maneira, vamos nos separar da vida eterna. E por isso em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20, como lemos inicialmente, diz assim: estou crucificado com Cristo. A minha natureza terrena, ou natureza humana, a minha maneira de ver as coisas de uma maneira natural que foram injetadas aqui para dentro da minha mente desde criancinha e que se tornou uma coisa natural para mim e para você. Essa natureza terrena nós temos que crucificar todos os dias. Porque tem sempre esta coisa de reaparecer. E temos que a crucificar. Seja qual for a sua dificuldade, a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza sejam os pensamentos errados. Talvez a sua fraqueza seja dizer as coisas de uma maneira que machuca e ofende as outras pessoas. Seja qual for a sua fraqueza. Às vezes não vemos a nossa própria fraqueza, porque o coração é enganoso. Temos que pedir a Deus: por favor, Deus, mostra-me onde está a minha fraqueza. Mas seja qual for a sua fraqueza, é como se esta fraqueza tivesse a reaparecer
deste sepulto aquático e nós temos que recrucificar, repregar na cruz para morrer de novo. Para sermos crucificados com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Temos que pôr esse velho homem, temos que mudar completamente e ter Cristo a viver em nós. E por isso eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.